Eu gostei do Técnica tipo do de vídeo boneco de dele. palha. Gostei, achei interessante Para abrir a também. lista, precisamos entender o que é uma técnica inata. Diferente de socos ou barreiras simples, que qualquer um pode aprender, essas habilidades nascem gravadas no cérebro do feiticeiro. São genéticas, exclusivas e intransferíveis, definindo o estilo de luta de cada um desde o berço. O exemplo perfeito dessa exclusividade é a técnica do boneco de palha de Nobara Kugisaki. À primeira vista, parece um ritual tradicional de voodoo, mas é uma arma de combate brutal. O grande trunfo é a ressonância. Se Nobara conseguir uma parte do corpo do inimigo, seja um braço decepado, sangue ou apenas um fio de cabelo, ela estabelece um vínculo direto. Ao pregar essa peça no boneco, o dano viaja instantaneamente pela conexão e atinge a própria alma do alvo, onde quer que ele esteja. Foi exatamente assim que ela se tornou o predador natural de Mahito, causando danos reais onde golpes físicos falhavam. Além disso, existe o Orpin, onde ela carrega os pregos com energia amaldiçoada e os detona remotamente como granadas. É a prova de que, com uma técnica inata poderosa, não há distância segura. Se ela tiver um rastro seu, o martelo vai cair. Técnica de proporção. A técnica de proporção, de Kento Nanami, Ó, o Nanami. transforma qualquer batalha em uma questão de geometria letal. Enquanto outros feiticeiros dependem de explosões massivas de energia, Nanami foca na criação forçada de pontos fracos onde eles não existem naturalmente. Ele visualiza uma linha no alvo e a divide em 10 partes. Se golpear exatamente no ponto da proporção 7:3, o ataque se torna um acerto crítico garantido. Ó, o Isso crítico. permite que sua espada 100%. cega corte através de maldições de grau especial, com a facilidade de uma faca quente na manteiga, ignorando qualquer resistência natural ou endurecimento de pele que o inimigo possua. Que doideira isso. Essa precisão não se limita a seres vivos. A técnica é tão versátil que pode desmantelar estruturas inteiras. Sua extensão máxima, o colapso, Nanami aplica a proporção ao cenário. Ao destruir o ponto fraco de uma parede ou do chão, ele causa uma destruição em cadeia, soterrando o oponente sob toneladas de escombros, transformando o próprio cenário em uma arma. Eita. Fala amaldiçoada. A fala amaldiçoada de Toge Inumaki é uma técnica que converte a voz em uma arma absoluta. Através dos selos, serpente e presas, na língua e bochechas, Inumaki imbui suas palavras com energia amaldiçoada massiva, forçando a realidade e o corpo do oponente a obedecerem seus comandos imediatamente. A versatilidade é imensa. Comandos de controle como Que apelão da incapacitam o porra! alvo Aí é instantaneamente. Já ordens destrutivas como seja esmagado ou exploda causam danos físicos diretos e letais, sem a necessidade de contato ou projéteis. Ô, louco. A técnica afeta tudo o que tiver ouvidos ou consciência para processar o som. No entanto, a habilidade possui um custo severo: o recuo físico. Quanto mais forte a palavra utilizada, ou mais resistente o oponente, como uma maldição de grau especial, maior é o dano retornado à garganta do usuário. Eita. O uso excessivo pode romper as cordas vocais e causar hemorragia interna, Ah, então Aí não é é tão exigindo que apelão Inumaki assim. Não. carregue xarope medicinal e limite seu vocabulário no dia a dia para evitar acidentes. Boogie Woogie. A Boogie Woogie de todo é a técnica de suporte suprema, transformando o campo de batalha em um caos controlado. A ativação é simples. Ao bater palmas, todo troca instantaneamente a posição de dois alvos que possuam energia amaldiçoada dentro de seu alcance. Isso não se limita a ele e ao oponente. A técnica funciona em aliados, maldições, armas Ó, que ou doideira. até objetos inanimados imbuídos de energia. O verdadeiro perigo não é o teletransporte em si, mas a desorientação mental que ele causa. O cérebro humano e das maldições não consegue processar a troca instantânea rápido o suficiente para reagir a um ataque coordenado. Todo pode trocar de lugar com o inimigo para fazê-lo receber o próprio golpe, trocar o inimigo por uma pedra para deixá-lo vulnerável, ou trocar seu parceiro de luta, como Yuji, para criar aberturas fatais. Além disso, a técnica permite o blefe. Todo pode bater palmas e não ativar a troca, forçando o oponente a Ah, hesitar aí ou é se foda. defender de um ataque que virá de uma direção diferente da esperada. Mesmo após perder a mão, a técnica evoluiu com o uso de um Vibraslap, permitindo até 50 trocas por segundo, tornando impossível para qualquer adversário se adaptar ao ritmo da luta. Manipulação de sangue. Sabe o que é aquilo ali? A manipulação de sangue é a técnica Aquele bagulho, você puxa ele faz um... Bem louco. Aí sim dá pra entender a doideira de 50 trocas por segundo. herdada do clã Kamo, valorizada por seu equilíbrio perfeito entre ataque, defesa e suporte. O usuário controla o próprio sangue livremente, e o de outros
se estiver misturado, alterando sua forma, densidade e temperatura para criar armas ou reforçar o corpo. O auge da ofensiva é o sangue perfurante. O usuário comprime o sangue ao limite máximo usando a convergência e o dispara como um feixe de alta pressão na Eita. velocidade do som. É um ataque de longo alcance, capaz de perfurar concreto, aço e corpos reforçados com energia amaldiçoada. Para o combate corpo a corpo, a técnica oferece a escama vermelha. O usuário manipula a própria temperatura corporal, pulsação e quantidade de glóbulos vermelhos para realizar um doping interno, aumentando drasticamente sua força e velocidade. Enquanto humanos sofrem risco de anemia pelo uso excessivo, usuários como Chozo podem converter energia amaldiçoada em sangue, garantindo munição infinita e permitindo técnicas exclusivas como a supernova, que explode sangue comprimido em todas as direções. Feitiçaria de projeção. Cadê o A nerf feitiçaria de desse? projeção é a técnica de velocidade suprema herdada pelo clã Zenin, transformando a batalha em uma sequência de animação. O usuário divide mentalmente um segundo em 24 Ah, o do quadros 24 e programa FPS. seus movimentos com antecedência nesses frames. Ao executar essa sequência perfeitamente, ele ganha uma aceleração física absurda, tornando-se virtualmente invisível ao olho nu e o mais Esse véio é rápido em combate apelão. direto. O perigo real para o oponente é a regra de contato. Se o usuário tocar em qualquer pessoa com a palma da mão, o alvo é obrigado a seguir a mesma regra dos 24 quadros por segundo. Como é impossível fazer isso sem possuir a técnica, o inimigo falha automaticamente e é congelado em um quadro 2D plano por um segundo inteiro. Nesse estado, ele fica totalmente vulnerável, podendo ser estilhaçado como vidro com um único golpe. A Isso aí técnica é muito recompensa o apelão. movimento contínuo e a agressividade. Quanto mais tempo o usuário mantiver a ativação sem errar a trajetória, mais velocidade ele acumula, transformando seu corpo em um míssil vivo. No entanto, existe um risco tático fatal. Como os movimentos são pré-programados no início do segundo, a trajetória é fixa. Se o oponente conseguir ler o padrão e prever o ponto de chegada, o usuário não pode desviar no meio do caminho sem violar a própria regra e congelar a si mesmo. Encontro do amor. Esquece que eu falei. Esse é o nerf. Essa técnica utilizada por Kirara Roshi transforma o campo de batalha em um labirinto magnético baseado na constelação do Cruzeiro do Sul. Kirara marca alvos, sejam pessoas, cadáveres ou objetos inanimados, com nomes de estrelas específicas ao imbuí-los com sua energia amaldiçoada. A partir desse momento, a movimentação de todos os marcados fica restrita a uma lei de atração e repulsão absoluta. A regra principal é a ordem de aproximação. Existe uma sequência fixa de distância entre as 5 estrelas da constelação. Para que dois alvos marcados com estrelas diferentes possam se tocar ou se aproximar, eles devem seguir essa ordem hierárquica precisa. Se o oponente tentar cortar caminho e ir direto ao alvo final, uma força repulsiva invisível e intransponível o empurra para trás, impedindo qualquer contato físico independentemente da velocidade ou força do ataque. Esse aí é pra usar com Além da estratégia. defesa impenetrável, a técnica serve para controle de multidão e esmagamento. A regra dita que corpos marcados com a mesma estrela se atraem violentamente. Kirara pode marcar o inimigo e objetos pesados ao redor com o mesmo nome, fazendo com que o oponente seja perseguido e prensado por escombros magneticamente guiados, anulando completamente a vantagem de combatentes focados em força bruta. Manipulação do céu. A oitava técnica da lista é a manipulação do céu, trazida pela antiga feiticeira Takako Uro. Essa habilidade recontextualiza o campo de batalha ao tratar o espaço, o ar e o céu, não como um vazio intangível, mas como uma superfície física que pode ser agarrada, puxada e distorcida como se fosse uma cortina de tecido. Na defesa, Uro utiliza essa superfície para se cobrir. Ela literalmente puxa o espaço ao seu redor para criar distorções visuais e físicas. Isso faz com que qualquer ataque, seja um soco ou um disparo de energia, deslize pela curvatura do espaço e erre o alvo, ou seja redirecionado de volta para o inimigo. É uma camuflagem espacial, que torna quase impossível atingi-la diretamente enquanto ela estiver manipulando a realidade. A ofensiva é ainda mais Realmente brutal é a com o mais ataque apelona. quebra de gelo fino. Em vez de golpear o corpo do oponente, Uro aplica um impacto concentrado na superfície do espaço diante dele. O céu se estilhaça visualmente como vidro, e a onda de choque é transmitida diretamente para o alvo. O aterrorizante é que esse golpe ignora a dureza da pele ou armadura. O dano é causado no espaço que o oponente ocupa, resultando em um impacto interno massivo que nem mesmo os feiticeiros mais resistentes conseguem bloquear totalmente. Escada de Jacó. A escada de Jacó, utilizada por Hana Kurusu e o feiticeiro milenar conhecido como Anjo, é a técnica suprema de anulação. Enquanto a maioria das habilidades foca em destruição física ou manipulação espacial,
Esta funciona como a borracha de todo o sistema de Jujutsu, capaz de apagar qualquer fenômeno amaldiçoado. A mecânica é bíblica. Um gigantesco pilar de luz desce dos céus, envolvendo o alvo completamente acompanhado pelo som de trombetas. Dentro dessa luz, a regra é a A extinção última total. trombeta. Qualquer técnica amaldiçoada ativa, por mais complexa ou poderosa que seja, é forçadamente desativada. Barreiras impenetráveis se desfazem, shikigamis são desintegrados Ela é instantaneamente, counter e de até mesmo todo mundo. objetos amaldiçoados de nível especial têm suas propriedades anuladas. Sua aplicação mais letal é contra os jogadores encarnados. Como esses feiticeiros antigos reviveram fundindo suas almas a objetos amaldiçoados dentro de corpos humanos, a luz ataca a própria base dessa existência. Ela purifica a maldição, separando violentamente a alma do invasor da carne do hospedeiro. Isso a torna a única técnica capaz de ameaçar seres como Ryomen Sukuna, sem destruir necessariamente o corpo original, além de ser a chave para abrir selos considerados impossíveis, como a parte de trás do reino da prisão. Besta mítica âmbar. A âmbar da besta mítica é a técnica inata de uso único de Hajime Kashimo, conhecida como a habilidade suicida definitiva. Diferente de feiticeiros que apenas manipulam elementos externos, esta técnica reestrutura a própria carne e o corpo de Kashimo, Eita. convertendo-os em qualquer fenômeno realizável através de eletricidade. Ao ativar essa metamorfose, o corpo humano é transcendido. Kashimo ganha a capacidade de manifestar ondas sonoras para vaporizar obstáculos, utilizar ondas eletromagnéticas para voar ou incinerar alvos e disparar raios reais de sua boca. Sua velocidade de reação e agilidade aumentam a níveis que superam a biologia humana, permitindo que ele lute de igual para igual contra as entidades mais poderosas da história, reagindo a ataques na velocidade do relâmpago. No entanto, o preço desse poder divino é absoluto. A técnica força uma reconstrução contínua do corpo para suportar essas energias extremas, Ué? ultrapassando os limites da carne. Uma vez que a técnica é desativada ou a energia se esgota, o corpo de Kashimo entra em colapso e se desintegra, resultando em morte inevitável. Por isso, ele aguardou por toda uma vida apenas para usá-la contra o mais forte, Ryomen Sukuna, Então só dá pra usar em uma um vez. último ato de glória. Transfiguração ociosa. A transfiguração ociosa, empunhada pela maldição Mahito, é o auge do horror biológico no mundo Jujutsu. Baseada na regra absoluta de que a alma precede o corpo, a técnica permite ao usuário tocar a alma de qualquer ser vivo e remodelar sua forma física à vontade. Como a Eita, isso carne é é bizarro. obrigada a seguir o contorno do espírito, qualquer alteração feita na alma resulta em uma mutação física imediata no mundo material. Parecia um berrelho. Ofensivamente, é uma habilidade que Nossa, isso que eu ia ignora falar. qualquer defesa física. Não importa a resistência ou armadura do oponente. Se Mahito tocar a alma, ele pode torcer o corpo, explodir órgãos ou transformar humanos em monstros grotescos para usar como armas. Para a maioria dos feiticeiros, que não conseguem proteger suas próprias almas, Eu ia falar que facilmente seria um poder no mundo de Berserk. É sim, com certeza. enfrentar essa técnica é uma sentença de morte imediata. Defensivamente, ela garante uma imortalidade virtual superior à regeneração comum. Mahito não precisa curar ferimentos. Ele apenas altera a forma de sua alma para manter a integridade do corpo, fazendo com que cortes ou desmembramentos sejam irrelevantes. Ele usa essa Credo. plasticidade para transformar seus membros em lâminas, asas ou assumir sua forma final blindada, adaptando-se a qualquer combate Ó. sem o alto custo de energia da cura convencional. Doideira. Comediante. A técnica comediante, usada por Fumihiko Takaba, Stand-up. é uma anomalia absoluta no Stand-upper. mundo do Jujutsu, descrita como capaz de rivalizar até mesmo com os poderes de Satoru Gojo. Sua Ué. premissa é a manipulação da realidade, baseada puramente na imaginação e no senso de humor. Se o usuário acreditar genuinamente que uma situação seria engraçada, ela se manifesta instantaneamente no mundo real, ignorando totalmente as leis da física, a lógica e a causalidade. Essa habilidade oferece uma defesa e um ataque perfeitos sem que o usuário perceba. Golpes letais podem ser anulados simplesmente porque seria engraçado o personagem sair ileso ou o dano ser visualizado como algo inofensivo, como molho de tomate. Ofensivamente, a técnica pode materializar objetos do nada, teleportar pessoas ou forçar o oponente mais poderoso a participar de esquetes absurdas, anulando a violência do combate ao reescrever as regras da Que luta, aleatório. seguindo um roteiro de comédia Isso é pastelão. aleatório. O aspecto mais aterrorizante é que a técnica opera sem restrições de energia amaldiçoada convencionais. Não há como se defender ou cancelar os efeitos com barreiras simples, pois a realidade
já foi alterada no momento em que a piada foi concebida. A única fraqueza é a psique do usuário. Ele precisa ter certeza absoluta de que é engraçado. Se a autoconfiança for abalada, ou se ele descobrir como o poder realmente funciona, a distorção da realidade cessa. Fúria estelar. A fúria estelar é uma técnica enganosamente simples, mas devastadora, utilizada pela feiticeira de grau especial Yuki Tsukumo. A habilidade baseia-se no conceito de massa virtual. Yuki pode adicionar uma quantidade imaginária de massa ao próprio corpo sem sofrer as consequências físicas do peso, mantendo sua velocidade e agilidade inalteradas. No Ô, entanto, louco. para o alvo, o impacto é real e cataclísmico. Um soco comum de Yuki carrega a Soco força de um tsunami ou de uma peso de um montanha, Uno. tornando a 1.0. defesa física impossível. Fala. A técnica é tão potente que ignora conceitos complexos e barreiras de alto nível, permitindo que ela esmague maldições de grau especial e quebre os ossos Ah. de feiticeiros Ué? milenares com um único golpe, transformando o combate corpo a corpo em um massacre unilateral. A aplicação se estende ao seu Shikigami, Garuda, que se torna uma ferramenta amaldiçoada de peso incalculável. O perigo final da técnica reside na remoção de seus limites. Cadê Se um Yuki chutão? adicionar massa infinita a si mesma, a densidade colapsa o espaço-tempo, criando um buraco negro real. Eita. Esse ataque suicida consome a usuária, o oponente e tudo ao redor, sendo capaz de destruir o planeta inteiro se não Uso for contido. único também. Manipulação de espíritos amaldiçoados. A manipulação de espíritos amaldiçoados é a técnica que define a supremacia de Suguru Isso Geto, achei doido. permitindo que ele controle o exército mais versátil do mundo Jujutsu. A mecânica é visceral. Após render uma maldição, o usuário a condensa em uma esfera negra e a ingere para subjugar sua alma. O processo é descrito como engolir um pano usado para limpar vômito, mas concede domínio absoluto sobre a entidade, sem limite para a quantidade que pode ser armazenada no arsenal. Específico A demais. força da técnica reside na superioridade numérica e tática. Geto pode liberar enxames de maldições de baixo nível para sobrecarregar os sentidos do inimigo, ou invocar entidades de grau especial com habilidades complexas para combates específicos. Diferente de Shikigamis, que consomem a energia do invocador constantemente, as maldições operam com sua própria energia, permitindo que o usuário lute sozinho como se fosse um batalhão inteiro sem se cansar. O auge Pode da habilidade invocar é a geral. técnica máxima Uzumaki, onde o usuário sacrifica a vantagem numérica para combinar as maldições coletadas em um único disparo de energia supercondensada. Eita, Além olha do poder isso. destrutivo massivo, essa técnica esconde um segredo aterrorizante. Ao utilizar o Uzumaki com maldições de alto nível, é possível extrair a técnica inata da maldição sacrificada e usá-la permanentemente, tornando o potencial de crescimento do usuário teoricamente infinito. Cópia. Cópia torna Yuta Okotsu a anomalia mais perigosa para qualquer adversário, pois ele é o único feiticeiro capaz de deter múltiplas técnicas inatas simultaneamente. Ah, que é o Sua da, os da habilidade katana lá. permite replicar os poderes de outros usuários, criando um arsenal ilimitado, que varia desde a fala amaldiçoada até a manipulação espacial, tornando impossível para o inimigo prever seu próximo movimento. O mecanismo por trás desse poder está vinculado à Rainha das Maldições, Rika. Para que a cópia ocorra, Rika deve consumir uma parte do corpo do alvo. Uma vez cumprida a condição, Yuta ganha acesso à técnica armazenada, podendo combiná-la com sua reserva de energia amaldiçoada quase infinita para disparar ataques com potência muitas vezes superior à dos usuários originais. O verdadeiro terror dessa técnica se revela na expansão de domínio de Yuta. Dentro dela, ele materializa um campo de batalha repleto de espadas, onde cada lâmina contém uma técnica que ele já copiou. Isso permite que ele utilize habilidades diferentes em sucessão rápida ou combine efeitos devastadores sem intervalo, sobrecarregando qualquer defesa ao transformar a luta em um bombardeio imprevisível de feitiçaria de alto nível. 10 Sombras. A técnica das 10 sombras é a joia da coroa do clã Zenin, empunhada por Megumi Fushiguro e, posteriormente, levada ao seu limite por Ryomen Sukuna. Ela utiliza as sombras como um meio líquido para invocar até 10 Shikigamis distintos, cada um com habilidades específicas que cobrem rastreamento, voo, eletricidade e força bruta. A verdadeira vantagem tática reside na regra de sucessão e fluidez. Diferente de invocações comuns, se um dos Shikigamis das 10 sombras for destruído, seu poder não se perde. Ele é herdado pelas bestas restantes, criando fusões monstruosas como o Cão Divino, Totalidade. Além disso, o usuário não se limita a invocar. Ele pode mergulhar na própria sombra para se mover furtivamente, armazenar armas no vácuo ou afundar o oponente em um abismo sem fundo. No entanto, o auge da técnica é
é o trunfo suicida, o general divino Mahoraga. Este Shikigami indomável possui a capacidade absoluta de adaptação. Se ele for atingido por qualquer ataque e a roda em suas costas girar, ele desenvolve imunidade ou uma contramedida perfeita para aquela técnica. É uma sentença de morte para qualquer oponente que não consiga desintegrá-lo com um único golpe, tornando as 10 sombras uma das poucas habilidades capazes de rivalizar com o ilimitado. Santuário. A técnica Santuário define a supremacia do Rei das Maldições, Ryomen Sukuna, funcionando como uma cozinha macabra, onde o inimigo é tratado apenas como um ingrediente. A habilidade consiste em 2 tipos de cortes invisíveis e letais. O desmantelar, um ataque cortante padrão usado à distância, e a ruptura, que é fatal em combate próximo. A letalidade da ruptura reside na sua adaptabilidade automática. O corte ajusta sua força e densidade de energia amaldiçoada, baseando-se exatamente na resistência e no nível de energia do alvo. Isso garante que o inimigo seja fatiado com um único golpe, independentemente de sua durabilidade ou defesa. Sukuna evoluiu esse conceito ao extremo, ao desenvolver um corte que não atinge apenas o oponente, mas o próprio mundo, rasgando o espaço e a existência para ignorar defesas absolutas como o ilimitado. O ápice do terror é a expansão de domínio, Santuário Malevolente. É uma obra divina que não utiliza uma barreira fechada, mas manifesta a técnica no ar livre, estendendo o raio de morte por até 200 metros. Dentro dessa área, tudo o que possui energia amaldiçoada é retalhado pela ruptura, e objetos inanimados são pulverizados pelo desmantelar. A tempestade de cortes é contínua e inescapável, reduzindo qualquer coisa em seu alcance a nada mais que poeira. Muito pelão. Ilimitado. Ilimitado coloca Satoru Gojo em uma categoria à parte, permitindo que ele manipule o espaço a nível atômico ao trazer o conceito de infinito para a realidade. Sua defesa passiva é absoluta. O infinito cria uma barreira invisível, onde o espaço entre Gojo e qualquer ataque é dividido infinitamente. Quanto mais algo se aproxima dele, mais lento fica, tornando impossível que qualquer objeto, veneno ou golpe físico o toque sem sua permissão. Ofensivamente, a técnica distorce o espaço de 2 formas primárias. O azul amplifica a atração, criando um vácuo forçado que puxa o inimigo e o cenário para um ponto de colapso, esmagando corpos sob a pressão do próprio espaço. Já o vermelho, gerado pela reversão de energia amaldiçoada, cria o efeito oposto, uma força repulsiva violenta e explosiva que arremessa alvos para longe com o dobro da potência. O ápice da letalidade é a fusão dessas 2 forças, o vazio roxo. Ao colidir a atração infinita e a repulsão infinita, Gojo cria uma massa imaginária que desafia as leis da física. Quando disparada, essa singularidade não apenas causa dano, mas apaga a matéria do plano de existência. Ela avança deletando tudo o que toca a nível molecular, ignorando qualquer resistência ou durabilidade, sendo a técnica destrutiva mais potente da era moderna. Fala dele. Fala do Gojo. Caramba, tem bastante mecânica coisa, aqui pra gente estudar, hein? Tem um livro só das mecânicas do Jujutsu. Grande Vic. Que da hora, Vic. Dá pra entender um pouco mais de como funciona, né? Lógico que vendo em ação, Tem que ver em ação. a gente vai entender muito mais, mas, nossa. Eu gostei que tem fundamento as coisas. Tipo, o negócio, você pensa, cara, o cara é apelão. Como que acaba ele? Como que acaba com ele? Tá aqui, acaba assim com ele. E o do stand-up? O da comédia. Eu amei o da comédia do stand-up. Curioso. É o meu favorito. Bem curioso. Não, o anime explica, mas deixa muita dúvida. É porque, tipo assim, tá rolando batalha, coisa tá tal, acontecendo, coisa arada, tem que, né, fazer rolar. E os animes de hoje em dia não é igual os de antigamente, que quer explicar. O chakra é uma energia do que flui pelo corpo. Faz uma Wikipedia ali na hora. O povo não tem mais paciência pra isso. Não. Mas é bom que a gente já sabe onde procurar caso surja Eu dúvidas. gostei do canal do Akuma. O Akuma. Grande indicação da Vix. Boa, Vix. O da comédia é o mais forte? Ó. Cara, eu achei muito foda. Cara, Muito o louco. criador de Jujutsu foi longe nessa. É, porque daí, tipo, ele pode inutilizar a parada mais foda com tanto que...
faz sentido ter graça, ele Sim. pode, tipo, simplesmente... Mas não, isso aí... Ah, olha que engraçado isso aí. Você fez Imagine- todo esse rolê e não deu dano. Idiota. Imagine o Igor Guimarães. Igor Guimarães ia rolar o game. Qual é, meu chapa? Você não conseguiu.